Alô pessoal, tudo bem? Eu novamente aqui. Gostaria de falar um pouco sobre o meu trabalho e, enfim, a minha origem, né? O porquê eu trabalhar com arte hoje, né? Eu lembro que na minha infância eu era um rapaz que tinha alguns amigos que desenhavam, isso na faixa dos 10, 12 anos, que desenhavam muito melhores do que eu, e eu me inspirava neles, de fato, achava muito interessante o trabalho. Isso no ensino fundamental, enfim, acho que quarta, quinta série, no interior, bem no interior da minha, não era nem cidade, é um povoado aqui na Bahia. E tinha uma tia, uma prima na verdade, eu considero uma tia por conta da idade, mas uma prima que já desenhava, principalmente, né, modelos de casas arquitetônicos, extremamente detalhados. E a primeira vez que eu vi isso na faixa de uns 5 a 7 anos, porque eu lembro, é, agregou muito meu trabalho, agregou muito, enfim, me incentivou, me estimulou, e eu sou muito grato, tenho uma relação bem estreita, né, com ela, com essa pessoa. E a partir da minha entrada no ensino médio, eu tive a oportunidade, tive a sorte, né, dada por Deus, de ter no ensino médio um diretor que era formado inclusive em artes e que muito me estimulou, de certa forma, promovendo, né, situações e eventos que, de certa forma, pudessem, né, que me forçasse a desenvolver meus trabalhos, meus primeiros retratos, né, e foi a partir daí que eu acabei desenvolvendo um projeto estudantil que passou na, inclusive, né, ele era o coordenador responsável, o avaliador responsável por esses trabalhos, passou no municipal e foi concorrer a um concurso estadual. Acabei concorrendo com vários outros alunos, né, do sistema estadual aqui do meu estado. E foi nesse momento, né, de sair de um povoado e ir para uma cidade vizinha, ter a oportunidade de, de passar e visitar outras cidades, conhecer pessoas que trabalham com isso, alunos como eu, que já têm um trabalho muito mais elaborado. Enfim, me fez perceber que o mundo da arte era bem maior do que eu imaginava. Enfim, foi nessa oportunidade, nesse momento sublime, né, que acabou, na hora foi um evento decisivo que acabou me estimulando a decidir estudar artes visuais. E na oportunidade que eu tive de fazer o Enem, eu escolhi dois cursos. Um que era a minha preferência, que era design, e artes visuais seria uma segunda opção. Mas, enfim, acabei passando em artes e não me arrependo, graças a Deus. Não trocaria de forma nenhuma por design. Me dei muito bem com essa área, me adaptei. O meu curso é licenciatura, então sou licenciado a dar aula de arte, mas não era uma situação que me deixava confortável, né? Eu sempre nadei e namorei, né, com a ideia de ser um artista visual. E, enfim, em parceria, conciliando, né, essa vida de professor, também tem um trabalho particular, acredito que está em evolução. Já tem mais de 10 anos, 10, 12 anos, desenvolvendo, amadurecendo. Claro, né, eu passei um período aí de 4, de uns 3 a 4 anos, meio que deixei de lado a produção e foquei exclusivamente da aula, só com uma aula que não agregava muito ao meu trabalho artístico. Depois disso, acabei, sabe, quando você sente que tem algo faltando? Então, foi nesse momento que eu decidi retornar. Claro que aos poucos, não acontece de um dia para outro. O lugar também influenciava. Eu moro numa cidade pequena, poucos habitantes, que não tem
tantos eventos, né, que propagam esse tipo de coisa. Então, as coisas aqui acontecem de forma autônoma. Eu acho que como todo profissional deve ser, não deve depender do estado, do município, nada, vai correr atrás do seu, vai, vai propor ideias, né, propor projetos, o município vai propor projetos, tem aí vários editais fora no estado, enfim, fora do estado, Brasil afora, então correr atrás de forma autônoma, independente. E, enfim, são trabalhos que eu estou retornando. Me considero muito mais escultor do que pintor, especificamente porque a pintura ela nasceu como uma necessidade financeira e a escultura ela nasceu como uma necessidade emocional. Era algo que me fazia muito bem, inclusive nas aulas, nos 3 períodos que eu teve, mais de um ano de escultura. Começou com modelagem, parte pela cerâmica, né, e outros métodos e processos de escultura, enfim, molde, tiragem de molde, trabalhar com resina. Não que eu tive essa experiência na faculdade, mas vi meus colegas que tinham mais condição experimentassem, enfim, e quando surgiu um engenheirinho aqui e acolá, a gente investia, enfim, em técnicas que eu apenas viam que meus colegas faziam. Ou, quando tinha oportunidade, eu fazia, principalmente tiragem de molde, essas coisas, processos mais braçais, né, para poder de fato eu ter essa experiência e gravar de fato, tanto que eu utilizei até hoje e vou utilizar a vida toda, o processo que eu aprendi lá, certo? Acho que um professor bastante experiente, que tinha tranquilidade, a depender do dia, né? a poder me explicar ou ensinar todo esse processo, né? Eu lembro que era comum que as aulas tendiam até a sexta, mas no sábado era aberto a oficina para quem quisesse ir. Enfim, eu sempre, quando eu tinha oportunidade, eu falo sempre porque realmente, enquanto eu sempre ia, tinha acesso à sala, ia lá e fazia minha modelagem. Também era um processo terapêutico, me ajudou muito minha mente, porque era um curso voltado, né, para a licenciatura, para o ensino. Então tem muita matéria de apresentação, muita leitura. Então, como uma forma de meio que equilibrar, né, emocionalmente, acabava fazendo isso também como um processo terapêutico, né, da modelagem. Então, a escultura ela tem uma força muito maior, tanto que foi ela que quase que me obrigou a retornar, né, esse amor pela escultura, pela linguagem de escultura. A pintura, ela, enfim, ela surgiu na minha vida antes de ir para a graduação. Eu acredito que comecei a fazer alguns grafites, claro, né, não é nada elaborado, enfim, não tinha um domínio, principalmente de proporção, né. Uma coisa é fazer no papel A4, né, outra coisa é você fazer um grafite de 2, 3 metros. Então, normalmente fazia rostos, tentavam adaptar uma técnica com spray. Na minha cidade é difícil achar spray com baixa pressão, esses spray que a gente chama de material de construção, né, que ela vem com muita pressão, muito gás. Então você precisa meio que contornar isso com algumas técnicas que eu aprendi na internet e com os colegas, principalmente em Aracaju, né? Tipo usar bolsinha para agulha de seringa para diminuir o traço, enfim, tirar a pressão, né, antes de utilizar, que ela já sai com menos pressão e você consegue regular. Então são processos que nasceram um pouco antes, né? Eu lembro que eu tinha uma grana e eu fiquei indeciso, né, se eu guardava ou comprava alguma roupa ou comprava spray. E, enfim, não pensei 2 vezes, comprei spray e fui testar. As pinturas ficaram horríveis, mas para conhecer a técnica, né, não me preocupei tanto com relação a isso, tanto que os cinco primeiros não saem muito bem, mas eu comecei a ajustar a técnica da proporção, e eu acho que é o que eu passo para os meus alunos quando dou oficina, que realmente nessa proporção você vai ganhando com o tempo, essa dinâmica, e a técnica vai se adaptando a cada um. Enfim, ao começar a estudar essa área, o que eu acho que foi muito bom, além
oficinas práticas. Foi as aulas de história que me deu, digamos, né, o portfólio necessário, né, para poder formar o que hoje eu chamo de estilo, né, que é um estilo que trata principalmente sobre questões das mentes, da psicanálise, da psiquiatria, e parece que o mundo converge, né? Parece que aquilo que você pesquisa na graduação vai te empurrando para a vida. Não é à toa que eu dou aula, né, um certo período no centro psiquiátrico da minha cidade. E eu de fato, né, tenho essa experiência que talvez Pablo Picasso, né, conhece um pouco da história dele, sabe que ele pegou muitas referências, né, de desenhos feitos nos antigos hospitais psiquiátricos para ter uma noção, para formar o que a gente hoje conhece como cubismo, né? Além das referências, né, africanas, das máscaras, enfim, foi todo um conjunto. Claro, né, que não só Picasso é minha referência, mas o próprio Salvador Dalí, enfim, André Breton, fundador do movimento surrealista, Magritte, enfim, são esses caras, além do impressionismo, que me encanta muito, sinceramente. Enfim, toda a parte moderna, ela meio que moldou o meu pensamento e a minha linguagem hoje. É muito bacana, né, saber e montar, né, um estilo que te identifique e que facilita a sua vida, de certa forma, e do espectador a poder compreender e a localizar de fato quem é o artista por trás, sem com poucas pinceladas, com poucos elementos já consegue identificar. Valeu, pessoal, vou postar esse vídeo, espero que gostem. Próximo vídeo vou falar um pouco sobre mais detalhes, né, do processo, da minha graduação, dos estudos que eu estou fazendo, da minha linguagem, enfim, daquilo que me incomoda e o que eu trato de fato no meu trabalho. Valeu, forte abraço, Deus abençoe. Amém.